Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Para mim é sempre uma honra estar aqui. Abra suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Gostaria de agradecer a oportunidade ao pastor Everson e sua esposa pela confiança que me lhe é concedida. Posso dizer assim, eu chamo ele de meu líder, o Mateus, e eu gostaria nessa noite de honrar a vida do Mateus. O Mateus, ele foi meu primeiro líder de jovens quando eu cheguei aqui em Anápolis, e ele cuidou da minha vida espiritual como líder mesmo, acompanhando. E louvo a Deus, e eu creio que só o Senhor, Mateus, para recompensar a tua vida. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Obrigada. Amém? Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te pagrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faça negligente para com o dom que há em ti, qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos, das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Podeis assentar. Quando o Mateus me fez esse convite, ele me passou esse texto base. E eu comecei a orar a Deus, porque eu sabia que vinha grandes homens de Deus aqui falar sobre missões transculturais, qual meu coração queima muito. E eu já havia vindo aqui, em outra oportunidade, falar sobre missões urbanas, o que Deus fez através da minha vida, com o Save Movimento, alcançando 5 países dentro do quarto de casa. Mas eu comecei a orar e falei: Senhor, o Senhor quer que eu fale sobre missões urbanas novamente? E comecei a orar sobre isso e o Senhor falou algo no meu coração. A missão começa de ti. E aí eu entendi o que a voz do Espírito Santo estava falando comigo. Eu falei: entendi. A gente estudou muito agora sobre missões para fora, agora a gente vai falar das missões aqui dentro. E eu falei: meu Deus, eu não vou ter nenhum dia disponível para eu poder participar lá. E eu até consegui acompanhar a live durante a sexta-feira um pouquinho, mas devido à correria eu não consegui estar aqui. Mas, como já foi dito aqui, eu creio que foi uma noite de aprendizado, dia de aprendizado, e qual o coração está queimando muito por missões. E o texto base que o Mateus passou fala sobre um jovem pastor chamado Timóteo, onde ele fez algumas viagens missionárias. E esse jovem, ele era um exemplo na palavra, ele era um exemplo de conduta e um exemplo de como o jovem pode ser disponível na obra de Deus. E isso me chamou muita atenção. Eu falei: nossa, aqui está o essencial. Como a missão começou primeiro a queimar dentro dele para depois expandir para outras pessoas. E o texto é bem claro nisso, mas para a gente adentrar sobre isso, eu preciso voltar um pouquinho na história. E lá para o livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele tem um encontro ali da sua convenção com Jesus, e agora ele fala assim: agora eu fui comissionado, vocacionado a fazer algo, mas o que eu devo fazer? Levantei ali e agora? E a voz falou com ele: vai até Damasco. E ali tem um homem que encontra ele, um homem chamado, alguém sabe o nome? Não, gente, Barnabé. Ele chega ali, ele encontra Paulo, discipula Paulo, e ele toma para si uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa, Rayane? De responder por Paulo. É tipo o pastor Everson com o Mateus. Eu sou o pastor do Mateus. Aquilo que o Mateus faz, eu posso entrar na frente, eu posso exortar o Mateus, posso discipular o Mateus. E
Barnabé fez isso por Paulo. Ele pega Paulo, ele leva ali aos apóstolos e ele fala assim, olha, eu sei que ele foi um grande perseguidor, mas agora está diferente. O cara está pregando muito lá em Damasco. Porque ele vinha de um passado muito terrível, onde era difícil as pessoas terem uma credibilidade na palavra que ele estava pregando. Então foi necessário Paulo passar por esse discipulado. E isso é muito interessante. E a gente, Raiane, por que você está falando isso? Logo mais na frente nós vamos entender de forma concreta. Em Atos 13 é que Paulo vai fazer a sua primeira viagem missionária com Barnabé. Imagina, em Atos 9, ele chega ali pedindo permissão, fica ali, não tem uma resposta, vai aprendendo. Em Atos 13 que ele se levanta para ir para a sua primeira missão. E quem foi com ele? Barnabé. Então ele foi discipulado, acompanhado. Ele foi debaixo de uma autoridade eclesiástica. Ele não saiu tipo assim, opa, fui chamado, agora eu vou fazer a missão. Não. Ele esperou o tempo certo de Deus. Ele sentou para aprender, para se levantar, para ensinar, e ter alguém responsável por ele. Porque eu vejo muito em campos missionários amigos meus, que sofrem muito por se desvincular ao seu ministério, se desvincular de uma igreja, porque acha que a igreja não tem mais espaço para ele. E aí ele se mete em campo missionário sem nenhum tipo de autoridade, sem nenhum tipo de ensino, sem nenhum tipo de conhecimento, e só ganha danos para suas vidas pessoais e desgastes. E até eu vejo muito pegando o avesso de congregar. Olha que absurdo. Sendo que a palavra de Deus ela tem que ser unificada em um só corpo, isso tem que fazer sentido. Então, Paulo espera esse tempo certo, começa suas missões, e ali a Bíblia vai dizer que chega a uma cidade chamada Listra, lá em Atos capítulo 16, onde ele sabe de um jovem chamado Timóteo. Um jovem que a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que desde a sua infância tinha o domínio sobre a palavra de Deus. Ou seja, que tinha uma mãe e uma avó que desde pequenininho foi ensinando para ele valores da fé, valores da importância da palavra. Então ele não começou assim do nada. Ele vinha de uma vocação desde um chamado da sua infância. Então o que aconteceu? Paulo vê, e abra sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 16, olha a importância disso. Diz assim, ó, Atos 16, versículo 1. Chegou também Derbe a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava um bom testemunho. O irmão em Listra e Icônico quis Paulo que ele fosse a sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pela cidade, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas foram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em números. Paulo chega naquela cidade, ouve de falar sobre um jovem de bom testemunho, cheio do conhecimento de Deus, e fala, pronto. Vejo o potencial nele, vou trazer ele para perto de mim e ele vai me acompanhar. Timóteo começa a sua carreira missionária ali como auxiliar nas viagens. A Bíblia vai dizer que a viagem, Timóteo fez várias viagens, uma delas está descrita em 1 Coríntios capítulo 16, quando Timóteo, quando Timóteo está na igreja de Coríntios e Paulo alerta, e ele vai falar assim, olha, recebam o Timóteo aí sem receio nenhum. Ele é como eu. Ele é como eu. Então, Timóteo, ele tinha essa credibilidade mesmo sendo jovem. Raiane, por que você está falando tudo isso? Porque eu vou contar um pouco do meu testemunho aqui. Nós somos muito movidos às emoções. E quando a gente passa por uma conferência missionária, o nosso coração começa a queimar, a gente começa a pensar logo, vou largar tudo e vou viver de missões. Vou largar minha família, vou largar meu pastor, vou largar
o meu emprego, a escola, e vou começar a viver de missões. E isso aconteceu comigo, Rayane. Eu, na infância, o meu pai, eu sou neta de pastor da Assembleia de Deus, e a minha mãe é filha de pastor. Meu pai já é filho de católicos, de Belém do Pará. Então, aqueles católicos que o quarto é tanto santo que você pensa assim, onde está a cama? E o meu pai nasceu nessa cultura, nessa religião. E minha mãe em outro cenário, um cenário tradicional, assembleiano. E eles se conheceram, se casaram. Meu pai não era cristão. Então, meu pai, a partir do casamento dele com a minha mãe, começa a conhecer Jesus. E esse encontro das chamas veio nele. Aquele amor, sabe? Aquele primeiro amor. E ele, pronto, vou fazer missões. E nós ainda éramos muito pequenos, ele tinha 3 filhos. E ele levava a gente para os campos missionários, para os ribeirinhos. E ali, meu pai, ele tinha 2 açougues, ele pegava o recurso dele do açougue, dividia o que eram os mantimentos de casa e o que era para ele investir na obra de Deus. E ele mesmo, por seus próprios proventos, ele viajava, levava a gente, fazia os cultos e evangelizava cada lar e mantinha essas famílias. Então, eu cresci nesse cenário, vi muita coisa. Então, eu achava assim, até brinquei com o Pedro hoje, que eu achava assim, que nem era apaixonada por missões. Eu achava que eu tinha um pouco de ciúme, porque eu via meu pai dando bicicleta para os outros, eu falava, mas eu nem tenho bicicleta. E isso me gerava, mas eu achava super divertido estar ali, porque ia tomar banho nos rios, conhecer outras crianças. Então, eu cresci nesse cenário. E quando eu cresci, mudei para a cidade da minha mãe, certa vez, na igreja do meu avô, eu conheci Jesus de verdade, comecei a evangelizar nas ruas. E aí, a minha família, como é uma família pastoral, as mulheres tudo canta, e cantam muito bem. Os homens são tudo pastor e pregam muito bem, e eu não sabia fazer exatamente nada. E tinha muita vergonha disso. E aí eu comecei um confronto pessoal e comecei a buscar do Senhor. Como que eu leio a Bíblia? Como é que eu oro? Como é que eu jejuo? E isso eu aprendi na escola dominical. Esses dias eu até liguei para a minha primeira professora da escola dominical, a tia Aparecida, e falei, tia Aparecida, acredita que eu até escrevi uma lição para a escola dominical? Porque antes eu ficava na escola dela, eu a maior, e ela cuidando dos pequenininhos, e eu falando, mas tia Aparecida, como é que lê a Bíblia? E eu só, eu grande lá, e ela me ensinando. Porque eu estava com aquela fome, aquela sede de aprendizado. E ali eu me descobri no evangelismo. Comecei com os jovens da minha igreja, evangelizando as ruas de Orilândia. Depois a gente passou para os hospitais, depois para as delegacias, depois para os prostíbulos. E ali, cada vez mais, o meu coração queimava por missões. Eu falei, aqui é a minha vocação. Deus me preparou desde a infância para isso, eu vou ser missionária. E um dia um pastor da África foi pregar na minha igreja, e eu lembro como se fosse hoje, cheio de bandeirinha de vários países, e ele começou a dizer as experiências dele naquele país, que ele comia cabeça de galinha cozida só com água, porque não tinha o que comer. E aí o pessoal, e eu falava, nossa, eu quero ir. E ele começou a falar. Aí quando terminou o culto, ele falou assim, olha, tem uma lista. Eu tenho vagas de pessoas que vão lá para Belém, vão participar de uma escola missionária, e aí de lá vocês vão ser convocados e vão para a missão transcultural. E que está precisando no campo, façam essa lista. E eu fui a primeira. Corri lá, tal, aí meu avô olhou meu nome lá. Pois bem, Raiane, você tem certeza que com essa idade tu quer ir para campo missionário? E eu disse, sim. Deus me chamou para isso. Deus é me preparado desde a infância para isso. Ele, tá bom, se seus pais permitirem, você vai. Cheguei em casa, a minha mãe, tu comer cabeça de galinha, Raiane? E eu, quero. E a minha mãe, tá, tu quer ir, vai. Eu, é de Deus. Deus está abrindo as portas. E aí eu vou, meu pai mora em outra cidade, vou até o meu pai e falo, pai, eu vou ser que nem o senhor, você é missionária, mas eu vou ser missionária transcultural. E aí o pastor chegou lá, e já está tudo certo, eu me inscrevi, eu vou para a África pregar o evangelho. Meu pai olhou para a minha cara e falou assim, tu tem certeza disso? Eu falei, meu Deus, ninguém acredita em mim. Eu falei, tenho sim, Deus me chamou para isso. E ele falou assim, Raiane, entende uma coisa, se tu for missionária, tu nunca vai ter nada na tua vida.
E aquilo já foi um balde de água fria. E ele falou assim, sabe por quê? Porque tu vai sem conhecimento, sem estrutura financeira, e tu vai depender de quem no campo missionário? Das igrejas? Se nenhuma igreja está te enviando e fizer um compromisso com você, daqui 2 meses os recursos param. E na hora eu falei assim, pai, se é Deus que está me mandando, é Deus que provê todas as coisas. É Ele que me guarda, é Ele que provê, é Ele que faz isso. No dia eu não entendi. Ele falou assim, se tu realmente quer e se realmente for Deus, você vai estudar. Você vai estudar, você vai buscar conhecimento, tu vai buscar maturidade espiritual e tu vai buscar uma profissão que tu se sustente, tu se mantenha em campo missionário. E se for Deus, Ele te leva. Eu falei, amém. E aí voltei assim com pouca fé. Homem de pouca fé. E voltei para casa e fiz uma oração sincera. E falei, Senhor, se foi o Senhor que está me convocando para a missão transcultural, o Senhor vai abrir as portas, meu pai vai se sentir seguro e eu vou. Estou aqui até hoje. O Senhor fechou as portas. Aconteceu muitas coisas na minha vida e eu não fui. E com isso, o chamado ainda queimava. O Senhor me tirou de Orilândia, ainda em Orilândia, deu save para mim. Aí eu comecei a fazer a obra pelo save, os cultos online, na época da pandemia. A gente começou a cuidar de jovens ali na época de pandemia. E depois isso alcançou outros países. Eu falei, meu Deus, o Senhor fez alcançar os outros países, a gente tem que acreditar na minha casa. E o Senhor fez isso e aquilo passou. Quando eu fui para São Paulo e eu entrei na escola missionária, eu falei, vou para a França pregar o Evangelho. E quando começou a passar uma realidade de quando não é uma igreja que te envia, quando não é um chamado que o Senhor determinou para a sua vida, quando é uma emoção, você vai vendo que você tem muitos problemas a decorrer desse caminho. Eu falei lá atrás de amigos meus que eu conheço, que viveram experiências que saíram frustrados do campo missionário. Por quê? Porque foram movidos por emoção e não por vocação. Não quiseram ser discipulados, não quiseram ser cuidados, não quiseram ser enviados. Então, eles mesmos, com os próprios recursos deles, decidiram ir. Então, eu vou falar uma coisa bem séria aqui para vocês. Quando você vê um missionário falando mal de igreja porque não sustenta ele campo, fique com o pé atrás. Sabe por quê? Porque uma igreja não é responsável de sustentar aquele que ela não envia. Ela não é. Ela oferta. Oferta. Agora, se eu falar assim, Mateus, eu vou te enviar. Eu sou responsável de arcar com tudo e as responsabilidades do Mateus ali. E se eu não cumprir, eu que estou negligenciando. Agora, eu não tenho como exigir de uma igreja que mal consegue se manter, de ela sustentar. Imagina depois de uma conferência dessa, se 20 pessoas aqui, pastor Everson, decide fazer missões, e a Dom Pedro tem que manter essas 20 pessoas. Isso é complicado. Isso é muito complicado. Por quê? Porque a gente pula etapas. A igreja cresce local para ela poder transbordar. Transbordar. É um pouco pesada essa palavra e um pouco delicada, mas eu quero dizer para você que o campo missionário, ele não só é ali você falar do Evangelho. Ali você tem que estar preparado para libertar pessoas, para curar pessoas, para discipular pessoas. Então, como você vai oferecer aquilo que você não tem? Como você vai querer libertar se você não é liberto? Como você vai querer oferecer aquilo que você não pode dar? Então, eu só posso... tem um teólogo muito lindo, que eu sou apaixonada, chamado Pedro Henrique, que ele definiu esse conceito muito bem. Ele fala que o missionário, ele é uma mistura de alguém que tem vocação para ser evangelista e pastor. Porque as duas coisas em uma pessoa só. Porque chegar num campo missionário, ele tem que plantar uma igreja, ele tem que discipular pessoas, ele tem que cuidar dessas pessoas, acompanhar essas pessoas, até Deus levantar ele para outro lugar.
Porque o que adianta eu dizer, sou missionária, eu vou no final de semana, evangelizo um povo e direciono essas pessoas para onde? Como ela vai manter, como ela vai crescer, como ela vai frutificar? Então não adianta. Então, primeiro, a missão começa em mim. Então, primeiro, eu sento e vou aprender com o pastor Eberson, vou caminhar com o pastor Eberson, vou ser discipulada pelo pastor Eberson, para depois, do dia que o pastor Eberson entender que eu estou preparada, ele fala, Rayane, vai. Porque se eu for movida por emoção, eu vou passar dificuldade no campo, eu vou morrer no campo, vou me frustrar com o campo, e ainda vou colocar a culpa na igreja. E, gente, a maior missão você começa dentro de você, depois dentro da sua casa, depois na sua congregação local, depois nas ruas da tua cidade, depois isso vai transbordando, 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 transbordando. É lógico que existem exceções daquelas pessoas que Deus pega e já fala assim, vai logo. Tem, Deus trabalha de multiformas. Mas não seja negligente nem irresponsável com a obra do Senhor, de querer ir sem ser enviado. De se auto-chamar de não ser convidado. Não faça isso. Então, Rayane falou tudo isso, eu falei tudo isso, porque hoje eu entendo as palavras que meu pai me disse. Porque hoje eu vejo muitas, infelizmente, escolas missionárias, unidades missionárias, que não se mantêm por causa que não conseguem manter esses recursos. E, infelizmente, vejo muito missionário voltando, tendo que ficar aqui, porque os recursos acabaram. Isso é triste. Isso é muito triste. E eu admiro demais, incentivo demais, quando eu vejo isso aqui que está acontecendo aqui fora. Quando a escola missionária começa a produzir produtos para vir recurso, para haver mantimento. Porque isso criou, eu vou tocar nesse assunto, uma visão errada sobre a missão. As pessoas hoje, Mateus, não querem mais ser convocadas porque ela tem uma vocação para isso, mas porque elas não querem trabalhar. Eu conheço missionários, pastor Eberson, que são homens e mulheres de Deus, que por muitos anos a igreja mantém eles, mas que eles chegam na cidade, eles acostumam com aquilo. Eles não evangelizam mais, não fazem nenhum trabalho, de vez em quando pregam algum culto missionário, mas não arrumam um emprego, sendo que aquele período a igreja não precisa mais sustentá-lo. E ele fica ali, ó, não, mas eu sou missionário, eu não preciso trabalhar. Tire essa ideologia errônea da sua mente. O missionário, ele só deve ser sustentado quando a vida dele é dedicada na obra do Senhor. Quando ele realmente vive em prol da obra de Deus, ele não tem tempo para trabalhar. Porque isso gera visões erradas, gera um peso congregacional. Onde já pensou manter um missionário que ele nem viajou, ele está aqui, mas não faz nada pela congregação? Porque ele não quer trabalhar. Isso é muito pesado. Então, a gente tem que tirar essa visão errônea de missões. A missão, ela continua sendo um desígnio, uma ordem e uma inspiração do Espírito Santo. E tudo que você vai fazer, ela tem que ser inspirada por Espírito de Deus. Porque, olha, já pensou se eu tivesse ido? Misericórdia. Misericórdia. Deus, ainda bem que Deus interviu, usou o meu pai. Mas conheço amigas minhas que foram e hoje estão no ministério. Gente, pensa numa bênção. Que eu posso relatar testemunhos sobre a vida delas. Mas que foram direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Foram convocadas pelo Espírito Santo. E não por uma emoção. Não por uma boa oratória. Não induzido a isso. Aquilo já nasceu, já despertou. Sabe? Então, quando eu falo assim, a missão começa em nós, é que eu estou falando assim, olha, a tua missão às vezes não é ir para outro país. Às vezes também não é estar na rua. Às vezes o teu testemunho, ele está pregando muito mais com quem está convivendo com você do que qualquer coisa que você fale.
Então, a missão de vida transformadora, o Brasil hoje ele é um país com o maior número de cristãos. E por que não é o maior número de transformação? Porque é movido por emoção. Porque o evangelho verdadeiro transforma. Voltando para a vida de Timóteo, quando ele pega uma responsabilidade dessa, sendo jovem na cultura judaica, já eram uns 30 anos, por aí. Então, ele já era ali para uma faixa de jovem, e aí ele pega uma responsabilidade, uma igreja em Éfeso, cheia de problemas, ensinamentos errados, cheio de hereges. Aí manda um menino para lá, e ele chega lá com uma bomba. Mas Paulo vai lá e escreve essa carta, olha, não se preocupe, porque lá já existia um grupo de anciões. Atos dos Apóstolos vai dizer, a igreja já estava lá. Aí ele chega lá com uma outra cultura, pessoas mais velhas, com a igreja cheia de problema, e Paulo enviou ele porque achou o quê? Mesmo sendo jovem, você é capaz, porque eu te acompanhei. Então, eu sei que através do ensino da palavra, a realidade daquela igreja pode mudar. Aí Paulo envia ele. E ele chega ali, eu faço uma conjectura sobre isso, para a personalidade de Timóteo. Ele tem tanto assim, as pessoas esperam tanta expectativa nele, e ele busca tanto, que ele se torna retraído, com medo de exercer as coisas. E Paulo faz essa carta e fala para ele, olha, deixa eu voltar bem aqui. Fala para ele, ninguém despreza a tua mocidade. Ninguém te julga porque você é jovem. Porque o que importa não é a tua idade, mas o que tu carrega, o que tu pode ensinar. Porque quando nós temos conhecimento o suficiente, nós calamos os nossos opositores. O ensino, a verdade, ela transforma. Aí ele fala aqui para Timóteo, olha, ninguém despreza a mocidade. Pelo contrário, torna-te pagrão. Gente, olha que palavra forte. Torna-te pagrão dos fiéis. Ele não está falando assim, olha, vai lá e faz diferença no mundo. Ele está falando dos fiéis. Sabe o que é isso? Ser exemplo do exemplo. É aquela pessoa que é fiel, que é exemplo já. E você tem que se tornar um padrão para ela, o exemplo. Ela tem que se espelhar em você. Imagina isso na cabeça de um jovem. Um jovem esse que era um jovem que, na minha concepção, retraído, um jovem que Paulo vai dizer que sofria de problemas enfermos, que ele era doente. Então, ele tinha limitações como você tem, e pegar uma responsabilidade grande. Aí Paulo vai continuar na carta falando assim, ó, seja pagão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E aí ele continua dizendo, até a minha chegada. E aplica-te na leitura e na exortação do ensino. Como ser exemplo, Rayane? Como eu posso fazer essa missão? Como reconhecer essa missão, Rayane? A palavra. Começa pela palavra. Começa a ser transformado pela palavra. Quando ele fala assim, dedique-se na palavra, ele está falando assim, não é que tu foi chamado, os presbíteros colocaram a mão sobre você, você foi vocacionado, mas agora você precisa estudar. Porque não é porque eu te chamei para ser levita que tu não vai ensaiar. Não é porque eu te chamei para ser pastor que tu não vai estudar a palavra. Eu vou fazer, mas tem o esforço. Então, se a gente quer ser alguma coisa, nós temos que nos dedicarmos. Dedicar na leitura, dedicar no ensino. Aí Paulo vai continuar na carta para ele. Até a minha chegada, aplique isso. Ou seja, seja constante. Ele não determinou uma data. Seja constante. Até chegar a um outro passo para a tua vida, faça isso. Se aprofunde. Aí você vai me perguntar assim, Rayane, mas eu senti que fui vocacionada aqui na conferência. Eu senti que Deus me chamou para ser um missionário. Mas como eu vou saber que é a voz de Deus? Isso já é uma resposta. Se Deus não te direcionou, se a voz do Espírito Santo não te direcionou, é porque é para você ficar aqui. Aqui aprendendo.
até você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque como você quer ir sem ser direcionado? Como o Espírito vai te conduzir se você não sabe reconhecer a voz dele? Então fique, aprenda, dedique-se ao ensino, até que isso venha transbordar. Até que isso traga um amadurecimento sobre a sua vida. Ele falou assim, ó, não te faça negligente com o dom que é em ti, o qual foi concedido mediante a profecia, com imposição de mãos ao presbitério. Meu Deus, não saiu. O que ele está falando? Não seja negligente. Ele está falando, não faça a obra de Deus de qualquer forma. Eu sei que talvez vocês não esperavam uma palavra dessa, orar, você falar assim, não, porque quando a gente estava evangelizando, uma mulher caiu e fez isso. Mas eu preciso dizer, nesse fim de conferência, que você precisa de maturidade para viver a obra do Senhor. E você só vai adquirir isso aprendendo, buscando mais de Deus. E o Espírito naturalmente faz isso. Ele vai te direcionar os teus passos. No tempo certo, ele abre as portas. Mas primeiro você tem que começar a ser bom no pouco. Ser fiel no pouco. Começar a ser dedicado no pouco. Se você vê o Mateus, chama o Mateus e fala assim, Mateus, eu fui chamado para a missão, então como é que eu evangelizo? Mateus, como é que eu faço isso? Como é que eu trago jovens para o culto de jovens? Pastor Eberson, como é que eu faço para me participar mais das programações e trazer pessoas de fora que não são cristãs? Começa. Não é porque não chegou o tempo de tu ir que você vai ficar parado. Mas dedique-se. Dedique-se. Não seja negligente nisso. E naturalmente, como eu disse aqui, as coisas vão acontecendo na sua vida. Às vezes eu olho para casa e falo, meu Deus, como eu cheguei aqui? O Senhor me sustentou. O Senhor me livrou, direcionou. E todos os propósitos dele têm se cumprido na minha vida. Para a glória dele. Então, não se apresse, não pule etapas sobre isso. E aí ele vai dizer assim no versículo 15, medite nessas coisas, ser diligentes nela, para que teu progresso a todos seja manifesto. Olha isso que lindo. Ele está dizendo assim, olha, quando você começar a frutificar, esses frutos vão gerar sementes. Eu não preciso impor sobre vocês, eu não preciso obrigar vocês, eu não preciso sacudir vocês. Naturalmente, isso vai fluir, o transbordar de Deus. Naturalmente, quando você sentar numa roda na sua escola, esse evangelho vai ser pregado através da sua vida, através do Jesus que tu está tão apaixonado por eles, que teu olho brilha e as pessoas querem conhecer esse Jesus que está em você. Naturalmente, o teu pastor vai falar assim, olha, eu vou te mandar agora para uma escola missionária, porque eu vejo essa vocação em você e eu quero te acompanhar, eu quero que isso faça parte do nosso corpo como igreja. Naturalmente, o Espírito de Deus, ele não precisa que a gente force a barra. Ele não precisa disso. Então, sendo fiel ao pouco, honrando a obra do Senhor, no que você pode fazer, dentro das suas limitações, Deus faz. Eu imaginava ir para a Europa, ir para a África, mas o Senhor fez eu ficar dentro da minha casa, lá no Pará, lá em Orilândia do Norte, com o celular na mão, falando com essas pessoas, você nem entendeu o que elas estavam dizendo. O Senhor tem seus meios. O Senhor tem suas ferramentas de fazer cumprir aquilo que Ele determinou. Às vezes não é da forma como você quer, mas é da forma que está no propósito dEle. Amém? Ele colocou assim, olha, tem cuidado de ti e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti quanto aos teus ouvintes. Em outra versão ele fala assim, cuida de ti. Essa aqui eu quero seguir. Porque eu li um livro muito interessante, que ele faz uma citação que todo pastor precisa de um pastor. Que pastor também precisa ser cuidado. Missionário também precisa ser cuidado. Líder também precisa ser cuidado. E se esse autocuidado não haver nas nossas vidas e nós sermos negligentes com nós mesmos, como é que um doente vai sarar um ferido? Eu tenho que estar bem para me curar.
Então, ele fala assim, olha, Timóteo, cuida de ti mesmo, cuida da tua saúde, sabe? Cuida no teu crescimento espiritual, cuida da tua intimidade com Deus, cuida da tua entrega, cuida, porque assim você se cuidando, você está pronto para transbordar. Está pronto para transbordar. Não fique enfermo dentro da igreja. Não saia daqui doente. Não saia daqui de qualquer forma, ou fazer de qualquer forma. Isso não é a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela exige uma submissão. Porque já pensou como a gente vai se submeter a um Deus tão grande? Se nós não sabermos submeter a Ele, à vontade dEle, ao tempo dEle, à direção dEle. Então, quando a gente fala de missões, a gente tem que ter todos esses cuidados para a gente não incentivar uma pessoa a ir sem preparo. Para a gente não incentivar uma pessoa a ir para ela se machucar. Para a gente não incentivar pessoas que não estão preparadas para levantar para ensinar, a ensinar abobrinha. E ainda levar o nome da tua igreja. A gente tem que ter cuidado com isso quando a gente fala de missões, de meu coração queimar, para essa pessoa não morrer carbonizada. O que eu estou falando aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque eu sei que tem pessoas aqui vocacionadas para isso. Mas que você tem que ir vocacionada com conhecimento, com preparo e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E isso pode ser uma palavra mais exortativa como essa, mas que o teu coração vai te fazer entender, o Espírito vai falar com você. Eu não preciso te sacudir e falar, Mateus, é para missão, Mateus, tu precisa fazer isso, tu precisa pregar o evangelho de manhã, de tarde, de noite. Eu não preciso fazer isso com Mateus, porque automaticamente é o Espírito que convence ele. É o Espírito de Deus. Se o Espírito te chamou para pastor, ele vai te preparar para aquilo, ele vai te direcionar, ele vai colocar pessoas no teu caminho, mas dedique-se à palavra. Dedique-se no amor. Dedique-se na fé. Então, eu sei, como eu disse aqui, que esperavam muito mais sobre isso. Mas olha como o ministério de Timóteo foi saudável. Paulo voltou, Timóteo continua ali. E frequentemente, por isso está a 2 Timóteo, outra carta para fortalecer a fé de Timóteo, para lembrar ele, olha, não é a sua idade, Deus te colocou aí, não desista, continua. A obra é difícil, mas é o Espírito de Deus que te fortalece. Aí nós entendermos isso. Eu ouvi no podcast aqui o Mateus perguntando uma pergunta, por que vocês ainda não desistiram? Foi a única parte que eu assisti, que deu de assistir. E eu vi o pastor falando aqui, mas o rapaz que veio falando assim, porque o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, porque a gente foi orando, acontecendo isso. Quando é uma vocação guiada pelo Espírito, é Ele quem fortalece, é Ele quem sustenta, é Ele quem direciona. Então, às vezes, você vem aqui, fica queimando e quer fazer algo extraordinário, mas o teu extraordinário maior é dentro da tua casa, com a porta do teu quarto fechado, é você firmando as tuas raízes. Timóteo, a Bíblia fala que após isso ele foi preso, Paulo foi preso, foi morto. Se você olhar a igreja de Atos, as pessoas que trabalharam nessas implantações de igreja, todas elas, com exceção de alguns, tiveram um percurso doloroso, bem doloroso. Então, se você não é vocacionado para aquilo, não entre para morrer, porque você só vai suportar as dores e só vai morrer por uma causa se você amar aquilo tão verdadeiramente, que você não vai pensar em desistir de maneira alguma. Às vezes até um pensamento intrusivo, às vezes aquela força humana assim vai se esvaziando, mas você vai lembrando que foi Deus que te colocou ali. Então, eu quero te falar uma coisa guiada pelo Espírito Santo de Deus. Deus te colocou aqui. Deus te colocou aqui. Deus te colocou para produzir aqui. Deus te colocou para gerar aqui. Rayane, mas Deus me falou que vai me levar. Se Ele tiver de levar, Ele vai te levar. Mas por que não começar agora?
Por que não começar a frutificar agora? Por que não começar a viver esse evangelho agora? Eu só posso viver isso se for lá fora. Por que eu não posso fazer aqui? Por que eu não posso caminhar aqui? Por que eu não posso somar aqui com o pastor Ebson? Então pegue toda essa chama que está dentro de você, comece a fazer, viver esse amor, viver esse evangelho. É difícil, a realidade de fora é a mesma daqui. E se nós não sabemos lidar com a nossa própria cultura, com o nosso próprio povo, como a gente vai conseguir lidar com um povo estranho, uma cultura diferente? Então só seja comissionado aí, se for o Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir isso muitas vezes. Muitas vezes. Porque esse fogo tem que queimar, esse ide tem que queimar em nós. Mas é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Ide aonde quer que eu passe. Se eu parar, o evangelho tem que continuar. Aqui, através de mim. Se eu ir, o evangelho tem que ir. Aonde eu pisar as plantas dos meus pés. É por onde eu caminhar. Se eu parar, essa palavra tem que parar aqui comigo e tem que frutificar aqui. Se eu ir, ela tem que ir indo. Tem que ir me acompanhando. Então, aqui você pode frutificar, aqui essa palavra é viva e eficaz e tem esse efeito. Então, a missão, ela começa aqui, ó, eu olhar para mim e falar assim, eu estou realmente preparado para isso? Eu realmente, Senhor, eu quero fazer isso, o Senhor me chamou para isso, então eu quero aprender de Ti, que Teu Espírito Santo me ensine. Que Teu Espírito Santo me revele as grandezas da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo preenche o meu ser com um nível de intimidade, Pai. Que eu ouça a Tua voz aqui, ó, sussurrando no meu ouvido. Que Teu Espírito Santo me conduza a tudo. Que quando eu impor as minhas mãos e o Senhor falar, ore e repreende, eu oro e repreenda. E o Espírito maligno sai. Que Teu Espírito me guie quando me direcionar uma pessoa e falar a Tua palavra. Aquela pessoa seja alcançada através do Teu Espírito. O que eu quero falar aqui é que é o Espírito de Deus. O Espírito ainda comanda. É Ele quem direciona, é Ele que nos fortifica e é Ele que nos ensina. O Espírito de Deus. Então, de tudo que nós aprendemos aqui, essas histórias maravilhosas foram inspiradas pelo Espírito Santo e abrangeram o teu coração. Agora se inspire nisso e comece a caminhar. Mateus falou aqui no início do culto, como fazer para ser missionário? Começa aqui, ó. Senhor, eu quero isso. Agora, o Teu Espírito me ensine e me guie. O Teu Espírito. O Teu Espírito me fortaleça. O Teu Espírito me conduza. E se eu tiver de ir para outros países, eu vou. Eis-me aqui. Se eu tiver de ficar aqui, eis-me aqui, Senhor. Se eu tiver lá ficar lá na minha casa, eis-me aqui, Senhor. Que a Tua vontade seja feita na minha vida. E que eu viva o Teu extraordinário, mesmo que no secreto, mesmo que no pessoal. E que a Tua glória reflita na minha face. Aleluia. O maior evangelho que as pessoas podem crer não é aquilo que eu prego, mas aquilo que eu vivo. O maior convencimento é o transbordar, é você olhar para mim e ver Jesus e querer esse Jesus. As pessoas vão se chegando naturalmente em você. O propósito vai se cumprindo naturalmente. Aconteceu ali de Paulo pisar ali em Listra e ele saber, aquele menino de bom testemunho, eu quero caminhar. Porque o brilho, a competência do ensino do Espírito Santo estava sobre a vida dele. Chamou a atenção de Paulo. Não precisou de uma rede social, não precisou do amigo indicar, não precisou de nada disso. Foi o Espírito que indicou. E falou assim, olha, agora vamos caminhar comigo. Vamos caminhar comigo. E eu quero te falar uma coisa, se coloque de pé. A missão, a tua vocação, ela começou na tua vida, às vezes até antes de tu nascer. Às vezes as situações que aconteceram na tua vida, elas foram te vocacionando naquilo que o Senhor te chamou. Mas essa palavra, esse ide, ele tem que frutificar em nós como os filhos de Deus. Então, a maior missão é a minha vida. A maior missão é a minha comunhão.
eu vou te chamar agora, eu peço que alguém venha, a banda venha louvar aqui. E eu te peço que você olhe para dentro de si e fale, Senhor, qual é essa missão? Do que o Senhor tem me direcionado? Me ensina, Senhor, a me dedicar. Me ensina, Senhor, a ir. Me ensina, Senhor, a transbordar. Me ensina, Senhor, a viver um verdadeiro, algo sólido, algo próspero. Sabe o que ele falou? Timóteo, assim que você cuidar de você, isso vai ser manifesto nas pessoas. Começa a cuidar de ti. Começa a cuidar da tua intimidade com Deus. Começa a cuidar das promessas que Deus fez sobre a tua vida. Começa a cuidar. Começa a cuidar do teu ensino, como está a tua oração, como está teu jejum, como está a tua comunhão com Deus. Começa a olhar para si, como está a tua congregação. O que tu pode fazer, começa a olhar para si e naturalmente aquilo vai ser manifesto nas pessoas. Vai ser manifesto e tu vai ser canal de bênçãos. E vai produzir muitos frutos. Então, hoje, o que é top falar sobre isso, os feitos, mas como está aqui dentro. Sabe, hoje o nível de líderes que desistem, hoje o número de pastores que entram em suicídio, hoje o número de jovens, sabe, que nem tem mais aquele anseio de seguir uma vocação ministerial, é muito grande. Sabe por quê? Porque a gente perdeu a nossa visão ministerial, a gente tem perdido as nossas referências. E se eu quero fazer algo diferente, se eu quero impactar na minha geração, eu tenho que começar de mim, a missão tem que começar em mim, a transformação tem que começar em mim. Para isso alcançar outras pessoas, outras vidas, outros povos, outras línguas, mas primeiro em mim. Em mim, porque não adianta ganharmos o mundo todo e perder a nossa salvação. Não adianta o enfermo querer fazer algo qual eu não dou conta. Olhe para dentro de você. Eu vou fazer uma coisa que pregador pentecostal costuma dizer. Olha para o seu lado e fala bem assim, a missão começa em você. Agora olha para mim e fala assim, ó, a missão começa em mim. A missão começa em mim. Quando nós entendemos que a missão começa em nós, o nosso nível de intimidade muda, o nosso amor pela obra muda, a gente para de olhar para a direita, para a esquerda, para o pastor, para o vizinho, a gente começa a olhar para a gente. Eu preciso de mais, eu preciso de transformação, eu preciso buscar esse conhecimento e crescer nessa graça, no conhecimento. Eu preciso ser inconformado comigo mesmo. Eu preciso ser um exemplo para os fiéis. Amém. Feche seus olhos e faça essa oração sincera para Deus. Senhor, eu quero viver a tua obra. Amém. Mas, Senhor, começa a obra em mim.
você foi vocacionado. Você tem uma promessa sobre a tua vida. Tudo isso que foi falado nessa noite é porque eu não quero que você use estratégias humanas. Eu não quero que você sofra num campo sem uma preparação. Mas eu quero que você viva aquilo que o Senhor determinou para a tua vida. Aquilo que o Espírito já te conduz. Aquilo que Ele te chamou para frutificar. E seja constantes, maduros na fé. Que vocês tenham o que ofertar. E o Senhor vai fazer isso. Quem crer nessa palavra, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.